Olá! Independentemente da sua idade ou da sua profissão, você já está preparado ou tem se preparado para a sua aposentadoria? Pois bem, o Câmara Entrevista de hoje vai falar justamente sobre essa necessidade de se preparar, de se planejar para o futuro. Comigo aqui no estúdio, o advogado Sérgio Guerra, que é especialista em direito previdenciário, e o perito previdenciário Valdir Amorim. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui e com um assunto bastante controverso até, né? Com certeza as pessoas vão estar realmente interessadas em saber o que fazer para se aposentar. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, Val, de estar presente nesse programa. E realmente o que você disse é uma grande verdade. A aposentadoria hoje é um problema que aflige a todos aqueles e no momento em que eles mais precisam, que é o momento em que eles têm que se aposentar. A aposentadoria, que era para ser uma solução, acaba sendo um problema realmente. Porque foi mal planejado. Tá certo. E já que você está falando que foi mal planejado, a gente só pensa nisso realmente nos últimos anos de trabalho até, vocês têm sentido que as pessoas hoje estão mais preocupadas em planejar a aposentadoria, planejar o seu futuro, esse período em que teoricamente não vão mais trabalhar? Sim, com certeza. A Previdência Social, o direito previdenciário em si, não é um ramo do direito tão antigo, é um ramo do direito relativamente novo. Eu me formei em 1990, durante o curso, eu não tive a matéria direito previdenciário, tive uma palestra sobre direito previdenciário. E o direito previdenciário, ele acabou vindo para o direito brasileiro com bastante vigor com o advento da Constituição de 88. E 3 anos depois surgiu a Lei de Benefício e a Lei de Custeio e os respectivos regulamentos, que vieram tratar de uma forma bem detalhada de previdência social. Então, é uma questão relativamente nova no aspecto geral do direito brasileiro. Certo. Você trabalha com direito previdenciário há quanto tempo? Fala um pouquinho sobre a sua experiência nessa área. Eu me formei em 1990, trabalhei por um pouco período como consultor de tributário na IOP, em São Paulo, e depois voltei para a minha cidade, onde abri um escritório de advocacia. Em 96, eu trabalhei num escritório de advocacia que tinha um advogado que era credenciado do INSS, porque até pouco tempo atrás o INSS, a defesa dos interesses do INSS em juízo não era feita exclusivamente pelos procuradores, mas o INSS, por conta da demanda repentina de ações de concessão de benefício no interior do Brasil todo, o INSS se viu obrigado a credenciar advogados profissionais preparados para tal função, para defender o interesse do INSS nessas cidades. E em comarcas, não só da Justiça Federal, da Justiça Estadual também, porque por delegação constitucional, o segurado ou o trabalhador rural ou quem vai litigar contra a Previdência Social, contra o INSS, tem como prerrogativa a possibilidade de ingressar com a ação se na sua cidade, se na sua comarca não tiver vara da Justiça Federal, ele pode entrar, ingressar com uma ação judicial na comarca estadual. Então, a quantidade de ações contra o INSS, até hoje, era muito grande. Então, por conta disso, o INSS credenciou alguns profissionais e eu trabalhei no escritório, então, de 95 até 2009, 2008 aproximadamente, não me lembro a data exata, como credenciado. Quando então o INSS suspendeu os credenciamentos e passamos a advogar depois de um período de quarentena, passamos a advogar na área de direito previdenciário, mas agora em defesa do segurado. Tá certo. Valdir, fala um pouquinho pra gente o que é um perito previdenciário. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A minha experiência com previdência já é de quase 20 anos.
Me formei em 2000 em administração de empresas e fiz especialização em previdência social e complementar. Trabalhei na prática mesmo com previdência numa empresa, no fundo de pensão, e lá a gente trabalhava com os planos fechados, né, de previdência complementar e também da previdência social, porque os benefícios que eram concedidos, eles dependiam necessariamente do benefício concedido pelo INSS. Então, nós técnicos éramos obrigados a conhecer a legislação do regime geral de previdência social para poder estar trabalhando com os benefícios de previdência complementar. Saí da empresa em 2008 e comecei a trabalhar com perícia judicial por conta justamente da experiência na vida prática, né? O perito judicial, né, que é justamente o que eu faço, ele atua justamente nos casos onde tem as controvérsias, as dúvidas e cálculos que são necessários na via judicial e também na via administrativa. Na questão judicial, quando tem uma demanda, o juiz nomeia um perito para que se apure se aquilo é devido ou não, né? Onde a gente entra para poder estar fazendo esse esclarecimento. Já fora do campo de nomeação do juiz, a gente também atua dando consultoria para os escritórios de advocacias, em pareceres, tanto de análise preliminar quanto da própria demanda judicial. Em São Paulo, que é o meu campo de atuação, eu atuo também dando consultoria para pessoas físicas, né, o próprio segurado, que procura a gente justamente para poder se planejar, saber qual é a situação dele atual e como será a aposentadoria dele no futuro. E também em situações que questionam se tem direito à revisão ou não, na própria aposentadoria, se tem direito à aposentadoria, quanto seria o valor desse benefício, qual é o seu tempo atual. Então a gente atua nessa área. Tá certo. Falando então sobre planejamento do futuro, né, da aposentadoria, qual é a idade, a época que a pessoa tem que planejar realmente o seu futuro? Existe uma data para isso? Eu diria que já, né? Previdência, você não pode perder tempo, né? Então, se a gente partir... Mas isso é o quê? Desde a adolescência? Na verdade, uma hoje... coisa que a gente não pensa, sim, né? Sim. Hoje a legislação permite que você comece a contribuir a partir dos 14 anos como menor aprendiz, né? E aos 16 como CLT. Então, a partir desse momento, nem que você contribua pelo mínimo, já é necessário, para que você possa atingir um tempo máximo possível lá no futuro. Porque hoje, o cálculo da aposentadoria em si, ele leva em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida. Então, tudo isso vai influenciar no cálculo da aposentadoria. Então, o quanto antes você começar a contribuir, melhor será o seu benefício, né? Tanto em termos de tempo quanto de valores. Então, eu diria que é já. E hoje, para quem já está no regime há um bom tempo e está próximo da aposentadoria ou que falta aí 10, 15 anos, é muito importante que você se planeje, né? Você procure saber qual é a tua situação atual e se você pode melhorar, o quanto você pode melhorar e como fazer para melhorar isso. Então, mas especialmente assim, os jovens que começam a ingressar no mercado de trabalho, vocês têm percebido aí essa preocupação com o planejamento ou não? Isso vem crescendo constantemente, né? Desde que eu comecei a trabalhar, eu percebi uma evolução muito grande. A procura de um profissional da área de previdência vem aumentando a cada dia. E justamente porque hoje... Mas vem aumentando por conta do jovem ou realmente das pessoas que já estão em vias de aposentadoria? Na verdade, eu acho que é uma reação em cadeia, porque o que está acontecendo, Val? As pessoas que entraram no regime de previdência, então nós vamos, se você pegar de hoje para 30 anos atrás, nós estamos falando de 83, é isso, 1983. Então, as pessoas que ingressaram no regime de previdência em 83 e, portanto, anterior à Constituição, agora elas estão começando a alcançar o seu período, né, principalmente no caso de mulher, estão começando a alcançar o momento da aposentadoria. E agora que as surpresas estão vindo. Porque você
quando ingressa, quando faz a sua inscrição como segurado da Previdência Social, então você começa a recolher, ou o seu patrão começa a recolher para você, ou um escritório de contabilidade faz o recolhimento. Você não tem um cuidado de verificar regularmente se esses recolhimentos estão sendo efetuados de forma correta. Eu que diga, viu, Sérgio? É muito importante você, pelo menos uma vez por ano, você ir até o INSS ou hoje através da agência do Banco do Brasil ou através da Caixa Econômica Federal, você pode ter acesso ao seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Toda a sua vida contributiva, todos os seus vínculos, eles estão nesse documento. Se você me permitir, olha, esse daqui é um extrato. É um extrato bancário. É como se fosse um extrato bancário. Você acessa o banco em extrato, outros extratos, tem na Previdência Social. E você vai tirar, tem um número de inscrição do trabalhador, que é o NIT. Você pode ter mais de um NIT, como empregador, como empregado, ou, depende da natureza da atividade econômica. E tudo que você contribuiu, né, vai estar escrito aqui nesse cadastro. De todos os empregadores. De todos os empregadores, o período, as contribuições. Então, se você tem, e é importante fazer a confrontação entre o teu CNIS e a carteira de trabalho, se você trabalhou num órgão da administração pública sob o regime da Geral de Previdência do INSS, então, às vezes você pode pedir uma certidão pro servidor lá do departamento pessoal, e ele te fornece uma certidão de tempo de serviço e de contribuição, né? Então você tem que acompanhar isso regularmente, né? Porque é comum. Hoje eu já vi casos de clientes que dizem, mas eu trabalhei 5 anos naquela empresa e tem na carteira de trabalho, mas não existe no CNIS, pro INSS, não houve recolhimento. Então você tem que tomar providência. Mas eu perco esse período? Você não perde esse período. Você tem que provar para o INSS que você efetivamente trabalhou. Uma das provas é a carteira de trabalho, né? E você, numa relação em que você é empregado, o INSS é o órgão fiscalizador e o patrão tinha a obrigação de recolher, né? Você é a parte mais frágil dessa relação triangular, então você é o único que não pode ser prejudicado, né? Então, ainda que seja por via judicial, você faz jus a ter esse tempo todo contado como tempo de contribuição, né? Principalmente se for descontado do teu salário. E se o teu empregador descontou do teu salário, não repassou para a Previdência, isso é até crime de apropriação indébita, né? Isso até já sai da esfera administrativa e civil e vai para a esfera criminal. Então é importante que você, a partir do momento em que você tem um período, você verter um período de contribuição para o INSS, você tem que regularmente fazer uma análise, procura um profissional se for o caso. Olha, eu estou recolhendo dessa forma, tá certo? O que eu posso fazer para melhorar? Porque as surpresas acabam vindo no momento em que você resolve procurar o INSS para se aposentar. Aí não dá mais tempo. Tá? Então, os jovens, e agora respondendo a pergunta, os jovens hoje estão sendo orientados pelos próprios pais, né, a tomarem esse tipo de providência. Alguns que até sofreram por conta disso, né? E infelizmente, né, a gente acaba, nem sempre a gente faz a coisa da forma correta, através de pesquisa, né? Às vezes é por tentativa e erro, né? Às vezes você tem que errar para depois. Só complementando essa questão que o Sérgio colocou, hoje a Previdência Social afirmou convênio com essas duas instituições financeiras públicas, né? Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, apenas quem é correntícia desses dois bancos é que podem conseguir esse extrato por conta da sua conta corrente. A Previdência, provavelmente, ela está fazendo convênio com as demais instituições financeiras. Agora, para quem não é correntista desses dois bancos, né, e que ainda não tem esse acesso aos demais bancos, pode também se dirigir a qualquer agência do INSS e solicitar esse CNIS, né?
E o CNIS é importante... Demora para sair? Na hora. Na hora. Né, emite na hora. E o CNIS é importante o segurado pedir os vínculos e os salários de contribuição. Os vínculos é uma tela de consulta onde consta todos os períodos e todas as empresas que ele trabalhou, né? E os salários todos os salários de contribuição que deram base para a contribuição dele, né, naquela empresa. Agora é importante salientar que quando o segurado tirar esse CNIS, se ele tiver algum vínculo que for anterior a 1976, não vai constar lá. Por quê? Porque as informações que constam na Previdência Social são só a partir de 76. Então, isso, em tese, não é um problema, né? Porque se ele tiver esses vínculos que sejam anteriores a 76 e que constem em carteira de trabalho, e até mesmo um autônomo ou empresário que não tem registro em carteira, né, mas efetuou contribuição através de carnê, consta também no INSS essas informações, tá? Então, no caso do autônomo ou empresário, teria que ter um carnê para comprovar isso. E na Previdência Social tem um documento lá que está microfilmado, né? Exatamente. E os vínculos trabalhistas anteriores a essa data só são possíveis serem comprovados através de carteira de trabalho ou outros documentos, caso ele não tenha mais a carteira de trabalho, que também é possível se conseguir essa comprovação através de outros documentos, que é uma série de documentos que são possíveis. Tá certo. E o CNIS, esse cadastro, eu consigo obter também pela internet? É importante você ter falado isso. O CNIS, você pode se dirigir pessoalmente na Previdência Social e fazer essa consulta sempre que desejar. Agora, caso você não queira fazer isso, tendo que se dirigir sempre lá, você vai uma única vez na agência da Previdência Social, cadastra uma senha e você consegue obter essas informações pelo site da Previdência Social, a qualquer momento. Que é aquela mesma senha do cartão cidadão? Chega a ser isso? Não, é parecida, né? Então você tem que cadastrar no INSS. Então você cadastra a senha, aí através do site da Previdência Social você consegue entrar mensalmente para poder ver se as informações estão sendo repassadas pela empresa e constam lá. Não é todo mundo que tem, na verdade, essa disponibilidade, o acesso à internet que pode fazer isso. Mas quem tem condições e tem um computador, é prudente que se faça dessa forma. Você não precisa nem sair da sua casa para você pode conferir mês a mês, né, se o teu patrão está recolhendo a sua contribuição. E de forma correta. Tá certo. Bom, a gente começou a falar um pouquinho sobre uma das formas, né, de aposentadoria, que é por contribuição. Mas eu gostaria que vocês detalhassem quais são as formas de se aposentar. Primeiro, todo mundo pode se aposentar? Todo mundo pode se aposentar. Em primeiro lugar, desde que não seja, já não tenha um benefício do próprio regime geral de previdência, né, e reúna todas as condições para tanto, né, desde que recolha. A aposentadoria pode ser por idade, né, com um tempo mínimo de contribuição, por tempo de contribuição, por idade, dito, qual é a idade? Homem com 65 e mulher com 60. E tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, né? Por tempo de contribuição, homem, regra geral, com 35 e mulher com 30, e tem os fatores, os redutores, por exemplo, o trabalhador rural, que reduzem na verdade o trabalhador rural, o trabalhador rural, a idade que é reduzida em 5 anos. 5 anos. Homem com 60 e mulher com 55. Certo. Né? Aposentadoria por invalidez, né? Em caso de algum problema de saúde que seja posterior ao ingresso como segurado, né, doença adquirida anteriormente à inscrição do INSS, não gera direito à aposentadoria por invalidez, a menos que a doença não seja de imediato um fator de invalidez, mas que se agrave com o trabalho, pode ser passível de aposentadoria por invalidez, né. Existe o benefício de aposentadoria especial, pessoas que trabalham em condições de insalubridade, né? São aquelas pessoas que já recebem o adicional de insalubridade. Periculosidade. Pensão por morte. Né? Aí tem os benefícios de auxílio doença, que são temporários, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio maternidade. Tá certo. Cada um desses tem uma carência específica, né? É importante salientar que todo mundo pode se aposentar, desde que seja assegurado a Previdência Social. Então ele precisa ingressar no regime, né?
exceto os casos especiais que são o trabalhador rural, né, Sérgio? E aquela pessoa que nunca trabalhou na vida, por exemplo, nunca trabalhou assim formalmente, com essa contribuição, digamos, uma dona de casa, como que fica a situação dessas pessoas? O trabalhador, existem, como bem disse o Valdir, existem situações especiais, que são situações fáticas, que a própria lei 8.213, que é a lei de benefício, quando entrou em vigor em 91, essa lei estabeleceu, num dos seus artigos, não me lembro se é 144, mas ela contemplou a situação dos trabalhadores rurais, os denominados boia-frias. Certo. Porque são pessoas cujo trabalho é eventual, são pessoas que trabalham de acordo com a região, com a safra. Então são as pessoas que cortavam cana, região de café, as pessoas que fazem a colheita de café, então laranja. Então são pessoas que trabalham em períodos específicos. E essas pessoas não tinham vínculo empregatício com seus patrões, tá? Então, esse trabalhador rural, em 91, quando entrou em vigor a lei de benefício, ela estabeleceu que por 15 anos, ou seja, até 2006, essas pessoas poderiam pleitear administrativamente, mas eu, pessoalmente, desconheço qualquer benefício de aposentadoria por idade, que é o único que cabe. Não é possível esse tipo de benefício por tempo de contribuição, mas eu desconheço qualquer tipo de aposentadoria por idade do rurícola, sem inscrição na Previdência Social, que tenha sido concedido administrativamente. Todos pela via judicial. Certo. Então você tem que ter um início razoável de prova documental, uma certidão de casamento onde conste que o marido é lavrador. Então é extensível para ele e para a mulher. Às vezes uma carteira do sindicato, às vezes uma consulta que você fez, um cadastro num hospital onde consta a sua profissão como lavrador, fotografias que eventualmente possam ser tiradas, são situações raras, principalmente para um trabalhador rural, né? E prova testemunhal. Eu vi um caso histórico escolar do filho, onde consta que o pai é lavrador. Pode ser também. Certidão de casamento. Exatamente, o reservista, né, do homem, né? Então, e esse documento ele é extensível para marido e mulher, né? Então tem que ter esse tipo de documento, inclusive, ele tem, na verdade ele tem que ser aliado a uma prova testemunhal segura, né? Então você ajuiza essa ação de aposentadoria por idade rural sem contribuição. E fatalmente, se as testemunhas forem seguras e você tiver esse início razoável de prova material, fatalmente você vai conseguir esse benefício pela via judicial, né? E o INSS não está preparado para conduzir uma audiência dessa natureza, para ouvir essas provas, essas testemunhas, então isso acaba sendo transferido pro judiciário. É comum esse tipo de ação, né? No Rio Grande do Sul, essa prova material ela vem sendo inclusive em alguns casos dispensada, porque você olha que situação de injustiça, e eu estou dizendo isso porque são casos práticos com os quais a gente se depara no dia a dia do trabalho. Então, 70% das vezes você consegue como prova documental só a certidão de casamento. Tá. E se ele for solteiro? Então quer dizer que ele não tem o mesmo direito. Tem lá 3 testemunhas, vão em juízo e dizem, não, ele trabalhou, ele levantava de manhã. Você olha na mão do trabalhador, do cidadão, e você vê que ele é trabalhador rural. E o juiz tem condições, pela sua experiência, de verificar isso, né? Mas ele não tem nenhuma prova documental, mas não tem, doutor. E às vezes não são raras, às vezes é que ele não tem nada. E é uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever. Carente de informações durante toda a vida. Uma boia fria mesmo. E, poxa, não tem família, mora sozinho. E ele não consegue aposentar, isso é uma injustiça. Existem algumas decisões da turma da turma recursal do Juizado Especial Federal, e no Rio Grande do Sul, um pouco mais de frequência, existem casos de concessão de benefícios sem essa prova material. E isso tem que ser pesado. Eu acho que isso não direito não é matemática, não é uma ciência exata. Então, eu acho que
no momento de se analisar, de se verificar essas condições, você tem, poxa, eu consigo ver que ele é trabalhador rural, né? Embora ele não tenha nenhum tipo de prova documental. Mas, infelizmente, quando chega nos tribunais superiores, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao qual São Paulo está vinculado, e no próprio Superior Tribunal de Justiça, é difícil você conseguir um benefício do trabalhador rural se não tiver pelo menos um pedaço de papel lá que comprove que ele tenha exercido essa função de... E caso não tenha algum documento aí, a pessoa só vai se aposentar aos 65 anos de idade? Só vai receber um auxílio aos 65 anos? Previdenciário, não. Pode ser de natureza... O que é esse auxílio que a pessoa recebe a partir dos 65 anos de idade? Tem um benefício assistencial que a Previdência concede para os idosos a partir de 65 anos, tanto homem quanto mulher, que é o conhecido LOAS, né? Que é o LOAS, é Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma lei específica que criou esse benefício. Então, para idosos a partir de 65 anos ou incapazes, tá? Para que a pessoa tenha direito a esse benefício, ela tem que comprovar que ela é miserável. Entendeu? Completo. Depende de outras pessoas para viver. Exatamente. E depende de ajuda financeira para sobreviver. E more com o filho, ou que o filho mantenha a casa. Só que aí tem um porém. Né, que aí o doutor Sérgio até pode colocar isso melhor na questão jurídica. Porque esse benefício só é concedido para aquelas pessoas cuja renda per capita da família não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Né? Então, se você tem numa residência, exatamente, se você tem numa residência que moram 4 pessoas e uma pessoa recebe salário mínimo, as demais não trabalham, e tenha na família uma pessoa com 65 anos de idade, aquela família, ou melhor, aquela pessoa tem direito a pleitear aquele benefício de assistência social. Agora, caso essa pessoa ganhe R$1.000, por exemplo, ela já não tem, aquele idoso já não tem direito a esse benefício de acordo com a interpretação que foi dada para a lei. Né, que aí o doutor Sérgio pode colocar melhor. O grupo familiar, porque o benefício, quando você fala em previdência, até para que a gente consiga explicar isso melhor, a previdência ela é espécie do gênero seguridade social. A seguridade social, prevista no artigo 195 da Constituição Federal, ela contempla a assistência à saúde, a previdência social e a assistência social, que é custeado pelo Estado. Esse benefício, embora pago pelo INSS, ele é um benefício assistencial e não previdenciário. Então, ele não requer uma contraprestação. Então, não é uma aposentadoria, não, ele é um benefício social para coibir a miserabilidade. Né? Então, quando você fala, tanto que ele não tem 13º, né, e você recebe ele, geralmente é precedido de um estudo de um assistente social. E esses benefícios são concedidos até com maior facilidade na própria agência do INSS. Basta um estudo social bem feitinho e você consegue esse benefício. Mas esse não é um benefício do sonho de todo mundo, né? E às vezes você não tem condições você não contribuiu, você não tem outra saída. Agora, essa questão desse artigo que fala que só tem direito a esse benefício o grupo familiar cuja renda per capita não seja superior a 1/4 do salário mínimo. Então, em regra geral, você está dizendo assim, que uma família, né, um grupo familiar com 4 componentes consegue viver com um salário mínimo. E todo mundo sabe que isso não é verdade. Né? Então, existem entendimentos. Eu já tive, quando trabalhava na Previdência Social, existia uma juíza de direito, numa cidade que eu advogava, próxima da minha, e ela declarava incidentalmente a inconstitucionalidade desse artigo, e quando ela, através de testemunha, de estudo social, ela comprovasse que aquela família estava em situação de miserabilidade, ela concedia o benefício, ainda que a renda per capita fosse superior ao salário mínimo. E ela declarava inconstitucionalidade com base no princípio da dignidade da pessoa humana. E com razão. Né? Então, isso depende de cada caso. Então, que renda per capita que você deve considerar? É a renda bruta ou a renda líquida? Porque R$678, você pagou água, luz, supermercado, acabou. Não come. Eu diria que não dá para pagar tudo isso.
Então, renda líquida ou renda bruta? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar as necessidades básicas, comida, água, luz, gás, perfeito, R$678. Me sobrou, vamos dizer que tenha sobrado 78. Então, você divide 78 por 4, você pode pleitear esse benefício. Você entendeu? E assim, então é uma tese que se defende, não é todo mundo que aceita. Então, tem alguns entendimentos um pouco mais positivistas, mais legalistas, que atendem rigorosamente ao que está dito, ao que está escrito na lei, né? Mas aí você pode ir atrás de Bolsa Família, existem outros benefícios assistenciais que você pode pleitear para acabar com essa questão da miserabilidade também, né? Então, e esse benefício assistencial, para ele ser concedido, na via administrativa, quando acontece, você prova, né, que a pessoa está naquelas condições, e a Previdência depois ela manda um assistente social na residência da pessoa para que seja feita uma avaliação socioeconômica daquela pessoa para ver se de fato ela necessita daquele benefício. Isso quando a Previdência concede o benefício. Normalmente ela concede, depois ela vai fazer essa verificação. Na via judicial, quando o juiz admite a tese dessa questão de você fazer a soma dos rendimentos, tirar os gastos e sobrou aquele valor que coloca a pessoa naquela condição, e aí o juiz determina uma perícia judicial, e essa perícia também é realizada pelo assistente social que vai na residência da pessoa e faz todo aquele questionamento. Isso sempre acontece. Isso sempre. Na via judicial, quando o juiz admite a tese, né, é feita essa perícia na casa da pessoa, que aí é verificado onde a pessoa mora, em que condições que ela mora, né, com quem que ela convive, verifica os gastos que são feitos, tudo aquilo que foi dito na inicial tem que ser comprovado, além de outras coisas que são verificadas também pela assistência social. E aí é feito um laudo judicial. Ok. Bom, e com relação à aposentadoria por contribuição, existe uma diferença entre a aposentadoria por contribuição integral e a proporcional. Gostaria que vocês explicassem o que é isso. A aposentadoria integral é aquela que isso é aposentadoria por tempo de contribuição, tá? É aquela que é concedida ao homem a partir dos 35 anos de contribuição. Não precisa ter a idade. Dependendo da idade que ele tiver. Então, com 35 anos de contribuição. E para a mulher, a partir dos 30 anos de contribuição. Essa é a aposentadoria integral. Tá? A aposentadoria integral não quer dizer que é 100% do que ela vinha contribuindo. E nós vamos colocar um pouco mais à frente essa questão. A aposentadoria proporcional, para o homem, já é entre 30 anos de tempo de serviço a 34. E a mulher, de 25 até 29 anos de tempo de serviço. Essa é a proporcional. Hoje, praticamente, para quem entrou no regime a partir de 99, a aposentadoria proporcional ela acabou. Né? A legislação acabou com a aposentadoria proporcional para quem entrou no regime a partir de 99. O que era esse proporcional? Ela receberia um pouco menos do que a integral, é isso? Exatamente. Ela trabalharia menos, contribuiria menos, mas receberia um pouco menos também. Exatamente. Um redutor, né? Você recebia 70, com 30 anos, o homem, ele recebia 70% da média do período contributivo dele. Tá? E 5% por ano a mais de contribuição, até inteirar 100%. Tá. Então, a mulher com 25 até os 30. E quando que é interessante optar pela integral ou pela proporcional? Você já falou aí que essa proporcional já não é muito boa, mas... A proporcional, logicamente, que tem situações que ela é viável, né? A gente nunca recomenda que a pessoa se aposente pela proporcional, principalmente nos dias de hoje. Porque a proporcional antes, você não tinha o fator previdenciário, que também nós vamos colocar depois um pouco mais para frente. Então, antes a aposentadoria era concedida com base numa média dos últimos 36 salários de contribuição, vezes o fator correspondente ao tempo de serviço. Então, vamos pegar um exemplo de um homem com 30 anos de contribuição. Ele tinha uma média, por exemplo, de R$1.000. Né? A aposentadoria dele, com 30 anos de contribuição, correspondia a 70% daquela média. Ou seja, ele se aposentava com R$700. Né? Hoje... Isso antes isso pela proporcional. Tá? Com 30 anos. Tá? Se essa mesma pessoa, né, nas regras anteriores,
com a média dos últimos 36 salários, tivesse 35 anos, com a média de R$1.000, se aposentaria com R$1.000. Tá? Isso na regra integral. Tá? Isso anterior a 99. De 99 para cá, mudou a regra de cálculo do benefício, que teve a introdução do fator previdenciário, que além de você aplicar o coeficiente que corresponde à aposentadoria proporcional, que varia de 70 a 90, você também aplica o fator previdenciário, que leva em consideração a idade, o tempo de contribuição. E reduz ainda mais o valor. E reduz ainda mais o valor. Tá? Então, hoje, não é viável aposentar pela proporcional. E tem um agravante aí na aposentadoria proporcional. Porque em 98, com a emenda constitucional, que mudou completamente as regras de cálculo do benefício, e que até hoje a maioria das pessoas confundem, acha que a aposentadoria é concedida com base na média dos 36 salários de contribuição, que é um absurdo isso, né? Porque já passaram quase 15 anos e as pessoas ainda acham que o cálculo é dessa forma. O que acontece? Naquela época, teve uma regra de transição. E essa regra de transição dizia, bom, quem está no regime já, nós não podemos aplicar a regra já com essa alteração, porque aí vai prejudicar bastante. Então, tudo bem, então vamos criar uma regra de transição para quem está no regime. E aí foi criado o pedágio. Né? O pedágio, qual era a finalidade do pedágio? Olha, você não aposenta mais com 30 anos pela proporcional, para quem tinha direito a aposentar com 30 anos. Você vai aposentar com 30 anos e mais alguma coisa. Então, qual era a regra do pedágio? Se em 15 de dezembro de 98, você não tinha o tempo proporcional para se aposentar, ou seja, no caso do homem, 30 anos de contribuição, você tinha que pegar a diferença entre o tempo que você tinha até o tempo da proporcional, em termos práticos. Vamos supor que você tinha 20 anos de contribuição em 98, faltava 10 para 30 anos. Você pega esses 10 anos que faltava e aplica o pedágio, que correspondia a 40%. Certo. Né? Do tempo de pedágio, ou seja, você tem que trabalhar mais 4 anos para poder se aposentar pela proporcional. Então, em termos práticos, você não ia aposentar mais com 30 anos, você ia aposentar com 34 anos pela proporcional, porque você tem que pagar um pedágio de 4. Agora, onde está o agravante aí? Que a aposentadoria aos 30 anos é 70%. Certo. Se você está se aposentando pagando o pedágio aos 34 anos, teoricamente você se aposentaria pela proporcional com 90%. Só que esses 4 anos que você trabalhou, ele não conta como tempo de serviço para a proporcional. Então você aposenta com 70%, mas com 34 anos. Entendeu? Espera mais um e você aposenta. Então, o que é ideal? Você esperar mais um ano, completa 35 anos, você aposenta com 100%. Então, é por isso que é importante as pessoas que tiverem em via de se aposentar fazer esse trabalho, procurar um profissional, um especialista no assunto. Cada caso é um caso mesmo. Então, as simulações. Exatamente. Eu já peguei situações em que o segurado se aposentou com 34 anos e 10 meses. Ele aposentou com 70%. Se ele esperasse 2 meses, ele aposentaria com 100%. Ele perdeu 30% pro resto da vida dele. Nossa, entendeu? Você imagine isso, considerando o teu salário de benefício de 3 mil, exatamente, a R$900. Entendeu? Então, obviamente que se ele tivesse procurado um especialista no assunto, talvez ele não tivesse cometido esse equívoco. Agora, a própria Previdência Social, no momento da requerimento da aposentadoria, também poderia ter alertado ele. Sim. Porque o segurado é suficiente na relação, né? Então, ele não tem essa condição de saber, né? Então, foi surpreendido, porque ao requerer a aposentadoria, foi concedido o benefício, recebeu a carta de concessão em casa, achou um absurdo, e daí sacou o benefício, e aí fica complicado resolver a situação dele. Mas há possibilidades. Você falou que antes era uma média dos últimos 36 meses, né? Isso. E agora como que é? Então, hoje o cálculo, a partir de novembro de 99, ele é feito com base numa média de todos os salários de contribuição de julho de 94, que foi quando houve a mudança do Plano Real, de julho de 94 até o mês anterior à data da aposentadoria dele. Ou seja, você pega todo esse salário de contribuição, seleciona os 80% dos maiores e aí você atualiza e apura uma média. Tá? Sobre essa média, você aplica o fator previdenciário.
no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, que é a única que é aplicado o fator previdenciário quando é negativo, né? Então, apura essa média, aplica o fator previdenciário, aí você tem um salário de benefício, e sobre esse salário de benefício é aplicado o coeficiente de cálculo correspondente até o tempo de serviço, que no caso da aposentadoria integral é 100%. Tá? Tem gente que pensa, e é até de certa forma uma corrupção, se for ver, que não importa, você pode até ganhar mais, mas você acaba tendo um registro em carteira de repente de um salário mínimo, porque você vai ter um desconto menor, e só lá nos seus últimos anos de aposentadoria que você acaba tendo um bom salário registrado em carteira. Isso na verdade não adianta mais, né? Só vai acabar prejudicando. Você já fez aí uma coisa errada, ilegal, né? De estar recebendo de repente mais do que está registrado lá e consequentemente não estar contribuindo com o governo, e ao mesmo tempo você vai ser prejudicado na sua aposentadoria, porque você vai pegar a média de toda a sua vida contributiva. Exatamente, de julho de 94 para cá. Tá. Né? Então aí nesse caso ele é prejudicado, porque vai entrar todos aqueles salários que ele contribuiu a maior nos últimos anos, vai entrar. Só que a maior parte que vai entrar são dos menores também. Ou seja, já está levando vantagem, não está coisa nenhuma. Exatamente. Você tem um benefício imediato, né? O teu patrão pode até te dizer assim, olha, eu vou te registrar com um salário, vou te pagar o restante aqui. Ao invés de você recolher sobre o total, você recolhe isso aqui, eu te dou a diferença. Você pode ter um benefício imediato, mas, primeiro, isso é uma fraude, porque não é o que corresponde com a verdade. Né? Você está sonegando a contribuição ao Estado. E segundo, você vai sentir as consequências dessa sua atitude ao longo da vida lá no final. Porque, como bem disse o Valdir, hoje, e esse é um cálculo justo, essa alteração de cálculo, não existe um parâmetro para você de achar nenhum espaço para você entender que é justo ou legal você contribuir a vida inteira sobre um salário e depois, os últimos 36 meses, você recolhe sobre o teto e aposenta com o teto. Isso não há plano de previdência que se mantenha nessas condições. Então, o sistema implantado pela reforma, pela emenda constitucional número 20 de 98, pelas reformas que vieram através de legislação infraconstitucional a partir de 98, estabeleceu um critério no aspecto atuarial, e em relação a esse termo o Valdir vai poder explicar melhor, um aspecto de justiça muito grande, é equilibrado. Hoje é justo que você receba de acordo com aquilo que você contribuiu. E quanto mais contribuiu. E foi por conta dessas questões aí de fraude, essas coisas aí, que hoje a gente ouve muito falar que há um rombo na Previdência. Existe um rombo na Previdência? O que acontece? Que isso aí está na mídia o tempo todo, e o governo dizendo que precisa encontrar novos métodos, até mais, não poderia dizer assim, não taxas, né? Mas que a gente contribua com uma alíquota maior. O que é isso? Na verdade, se fala bastante em rombo da Previdência. Na verdade, a Previdência ela foi bastante saqueada por conta de tudo isso que a gente vê na mídia, né? Muita fraude, muitos benefícios concedidos indevidamente, muitos benefícios criados indevidamente. O próprio sistema. Você vê essa questão da própria metodologia de cálculo da média, em que alguns se faziam levavam vantagem em prejuízo dos outros, né? Porque na verdade essas pessoas que sempre contribuíram no teto, em que em algum momento, em algum período tiveram trabalhos em que contribuíram no mínimo, por exemplo, estão extremamente prejudicadas por conta dos demais, né? Agora, nós não acreditamos muito, eu falo isso mais especificamente, em questão do rombo da Previdência. Tá. Porque ao mesmo tempo que se fala no rombo da Previdência, se fala em rediscutir a exclusão do fator previdenciário. Né? Então existe essa discussão, o governo está aberto para discutir sobre isso, já existem propostas para poder, se não excluir, diminuir essa incidência do fator. Então, se existe um rombo, por que se abrir essa possibilidade de exclusão do fator previdenciário, ou até mesmo diminuir essa aplicação? Com qual finalidade? Com qual finalidade? Entendeu? Se na verdade o que se tem que fazer é corrigir cada vez mais isso, ser mais rígido nas concessões, fiscalizar mais a questão das fraudes.
Então, na verdade, a gente não acredita nessa questão da fraude, né? Então, e até aproveitando a deixa, o sistema o sistema estabelecido hoje, eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso, eu acho que ele é justo. O fator previdenciário, ele não é um fator impositivo. O que é esse bendito fator previdenciário? Que a gente escuta todo tempo, mas não consegue entender ainda. O fator previdenciário, ele contempla tempo de contribuição, idade e expectativa de vida de acordo com a tabela do IBGE. Né? Então, você tem uma expectativa de vida maior, então você tem que trabalhar mais. E essa expectativa é uma expectativa média, ela não é regional. Tá? Então, se você hoje, você imagina que você tenha condições de, independentemente de ser proporcional ou de haver um redutor, mas você tem condições de aposentar com 46 anos, uma mulher. Tá? Se eu comecei, digamos lá, aos 16 anos, você tem condições de aposentar com 46. Integral. E você tem uma expectativa de vida, se você pegar a nossa região, em que uma mulher, você pode viver até os 80, então você vai ter uma expectativa de vida aí de 38 anos, é isso? 38 anos, é isso aí. Então você vai receber um benefício por 38 anos, e isso é nefasto para a Previdência, né? Ele não quer que você receba 38, ele quer que você receba menos. Então, já que você vai receber 38, você vai receber menos. Então, você vê que é um cálculo complexo. Ele não gosta muito do aumento então, se você quer receber integral, então fala o seguinte: você está com 46 anos, não, aposenta com 60, trabalha mais 14. Tá? Então, aí você vai receber só por 20 anos, então te paga integral. Então, essa média aumenta o benefício na medida em que você contribui mais. Isso é lógico, né? Então, como o Dr. Sérgio colocou bem, são 3 variáveis do fator previdenciário: idade, tempo de serviço e expectativa de sobrevida. Então, vamos imaginar o seguinte: o sistema anterior, como é que funcionava? Você bastava ter os 36 meses de contribuição para poder fazer o cálculo da tua média, e o tempo de serviço já era o suficiente, não levava em consideração a idade. Então vamos pegar aqui na sala, eu e o Sérgio, por exemplo. Né? O Sérgio com 51 anos e eu com 50... Só um pouquinho, eu tenho menos. O Sérgio com 51 anos e eu com 55. Os dois, no regime anterior, com 35 anos de contribuição, ok? Ok. Com a mesma média calculada, mesmo benefício concedido. Então ele recebendo 2 e eu recebendo 2. Quem vai receber por mais tempo? O Sérgio, com 51 anos, vai receber por mais tempo. E eu vou receber por menos tempo, por conta da minha expectativa de sobrevida. Então, nós recebemos o mesmo benefício, porém, um com mais tempo e o outro com menos tempo. Porém, ele começou a trabalhar antes e você depois. Mas os dois com 35 anos de contribuição. Lá, não, eu falo na questão da idade, né? Da idade, exatamente. Mas os dois com 35 anos de contribuição para o INSS. Então, não importava a idade. Então, hoje, esse sistema, ele veio equalizar isso, entendeu? Corrigir essa distorção. Mas é que antes, a gente se imaginava que, por exemplo, eu vou começar a trabalhar cedo, né, aos 14, aos 16, porque eu pretendo me aposentar mais cedo também. E agora você percebe que com essas mudanças todas aí do fator previdenciário, isso já não acontece mais. Você vai começar a trabalhar mais cedo e você vai continuar trabalhando. Exatamente. Mas é válido, mesmo porque se você considerar um dos requisitos da existência do fator previdenciário, que é o tempo de condução, tudo bem, você pode, quanto mais cedo você começar a trabalhar, é melhor. Isso continua sendo, pode não ser tão vantajoso pelo sistema anterior. Mas quanto mais você contribuir, mais vantajoso vai ser. Isso é inevitável. Logicamente que nós não somos defensores do fator previdenciário, mas ele, do ponto de vista técnico, ele foi extremamente necessário. Agora, obviamente que ele pegou de surpresa para quem já estava no sistema. Porque quem estava ingressando no sistema tinha muito tempo pela frente, entendeu? Então, mas quem estava no sistema é que foi teoricamente prejudicado. E gera uma instabilidade. E essa nova proposta de mudança, então você não sabe o que vai vir. Também gera uma instabilidade, porque hoje tem gente se aposentando precocemente com medo de uma regra mais rígida.
que possa vir, né? Então não vou me aposentar já porque eu tenho essa preocupação. Então isso não é do ponto de vista de segurança jurídica, isso não é recomendável, né? Vocês acreditam no fim do fator previdenciário, em mudanças nesse sentido, ou isso é mais eleitoreiro, mais para estar na mídia? A minha opinião, se houver uma decisão técnica, ele subsiste. Se houver uma decisão política, ele sai. Eu acho pouco provável a exclusão do fator. Pode haver sim uma alteração na diminuição desse impacto. Se fala muito no 85-90, né? Que é justamente a soma do tempo de serviço e a idade. Porque aí você tem uma diminuição menor no benefício, né? Mas isso ainda está sendo discutido. Existe proposta também para aumentar a idade. Tem a carência da idade, além do tempo de serviço, a carência da idade, que hoje, para quem entra no regime, não tem mais essa carência, porque aposenta com 35 anos, não tem jeito. Então, eu acho pouco provável. Pode acontecer alguma mudança, mas não vai ser como antes. Isso é certo. Tá certo. E uma outra coisa que a gente ouve falar muito assim, ultimamente é a questão da desaposentação ou reaposentação. O que é isso? A desaposentação, na verdade, e tem tudo a ver com o que nós estávamos falando, ele é uma forma de você corrigir justamente a incidência do fator previdenciário, né? A desaposentação, ela consiste em você obter um novo benefício mais vantajoso do que aquele que você já obteve, em condições melhores, né? Então, isso, trocando em miúdos, significa que você consegue implementar condições de tempo e idade, tanto um como o outro, para você se aposentar, mas em razão desses requisitos que você implementou não terem sido completos. Então, eu aposentei com 35 anos, mas eu tenho uma idade reduzida. Então, o fator previdenciário, ele acaba incidindo sobre a concessão sobre esse benefício e reduzindo o seu benefício no resultado final. Mas você continua, embora aposentado, você continua trabalhando como segurado obrigatório. Tá? O facultativo não pode fazer uso desse artifício. E você continua contribuindo para a Previdência Social. Só que você não tem nenhuma contraprestação, né? Porque você não pode aposentar novamente. Você já é aposentado. Né? Você não vai ter invalidez, porque você já é aposentado. Então, mas você tem que contribuir. E esse período de contribuição, ele vai te trazer uma melhora, numa avaliação posterior. Um exemplo, depois de 10 anos de aposentadoria, você trabalha numa empresa X, recolhe um valor lá, e aí você fala, agora eu vou me aposentar definitivamente. Tá? Aí você pega e faz uma simulação com todo o seu período contributivo novamente, inclusive com aquele que você usou para aposentar lá atrás. Aí você pega, poxa, meu benefício seria maior. Então você postula, e só via judicial, porque o INSS não admite isso, você postula na via judicial a renúncia àquele benefício anterior e a imediata, no mesmo ato, a concessão de um novo benefício em condições melhores. Mais vantajoso. Por quê? Porque nesse exemplo que eu dei, se você aposentou com 46 e trabalhou mais 10, você vai ter 56. Então, o fator previdenciário vai reduzir. Certo. Então você pode ter um Mas benefício isso maior. sempre que for a aposentadoria integral. Se eu fizer a aposentadoria proporcional, eu não posso pedir depois esse... Não. A desaposentação ela é sempre possível em qualquer situação, né? Na verdade, a desaposentação você tem que fazer uma análise, tem que procurar um especialista para poder fazer uma análise para ver se para você é mais vantajoso, porque nem sempre ela é vantajosa. O fato de você ter aposentado no passado, trabalhar mais 7 ou 10 anos, não quer dizer que o benefício hoje ele será maior do que aquele que foi concedido. Porque pode ser que você tenha se aposentado com base numa média apurada sobre um teto e depois daquilo você começou a contribuir como empregado também sobre uma base menor. Então, aumentou a tua idade, o teu tempo de contribuição e a tua expectativa de vida diminuiu, mas a tua média diminuiu. Entendeu? Então, é necessário fazer um cálculo, uma avaliação para ver se
ela é mais vantajosa. Compensa ou não. Mas Isso é imprescindível. isso é imprescindível. Mesmo porque a primeira coisa que o juiz verifica quando você distribui uma ação judicial é se existe o prejuízo de fato. Então você precisa provar que existe prejuízo. Né? Então não adianta você ingressar com uma ação para poder verificar isso só lá na frente, na hora que for liquidar. Porque aí pode ser que o valor do benefício diminua. Você ganha uma ação e diminui seu benefício. Exatamente. Não faz sentido, né? Então, na aposentadoria proporcional, quando você aposenta para proporcional, você pode pleitear a desaposentação para ela virar integral depois, né? Você também pode aposentar por tempo de serviço integral aos 35 anos e depois pedir a desaposentação para a aposentadoria por idade. Sim. Também. Que é mais vantajosa. Que é mais vantajosa, entendeu? Que talvez a aposentadoria por tempo de contribuição, ela mesmo calculada, ela pode ser que seja menor do que a aposentadoria por idade. Então, via né? judicial, eu posso fazer essas alterações. Pode fazer. Pode. Você, antes, como bem disse o Valdir, o mais importante antes de procurar um advogado para ajuizar uma demanda dessa natureza é fazer uma simulação. Tá? Então, nós temos um caso, por exemplo, de eu tenho um cliente que ele aposentou-se com R$1.700 e trabalhou por mais um período lá de 12 anos. Nós fizemos essa simulação, foi feito um cálculo muito bem feito pelo Valdir e nós apuramos uma RMI, uma renda mensal inicial dele de R$2.500. Então, uma diferença grande, isso corrigido, atualizado, mais as parcelas anteriores, né, desde a data do ajuizamento da ação. Então, o benefício dele melhorou muito. Né? E até aproveitando aquela questão do nem sempre o benefício integral ser melhor do que o proporcional, nós tivemos recentemente uma cliente que aposentou e o INSS fez a simulação do benefício dela com base, foi em 2002, com base na lei anterior e com base na lei atual. E o benefício proporcional dela, pasmem, é maior do que o benefício integral. Poxa. Em termos de aposentadoria proporcional dela, gerou uma renda mensal inicial maior do que a integral. Então ela acabou aposentando. E por que causa das regras? Exatamente, justamente por conta das regras. Né? Hoje, quando você aposenta, o cálculo hoje é feito com base na média dos 80% de salário de contribuição, dos 94 para cá, e aplicado o fator previdenciário. Porém, quem estava no regime antes e comprovava o tempo de serviço mínimo antes, o INSS, no momento da concessão, ele verifica qual é o maior benefício. Então ele faz o cálculo com base nas regras anteriores, média dos 36 salários de contribuição, apura uma renda com 30 anos, ou 32, 33. Apura o valor naquele momento, lá em 98. Depois ele faz um outro cálculo em 99, que também é com base na média dos últimos 36, porém, se for proporcional, ele verifica se o segurado tem a idade mínima, porque em 99 passou a se exigir a carência de idade mínima para a aposentadoria proporcional. E ele também faz um cálculo com base nas regras atuais. Então ele compara os três valores. Então, esse valor, o primeiro, como ele não tem incidência do fator previdenciário, ele acaba sendo maior que o último. Vantajoso. Entendeu? E é lógico que você faz o cálculo naquela base, mas você atualiza até hoje. Então você compara esse valor aqui, ele é maior que este. Então se concede este, que é a tese do melhor benefício. Isso já está previsto em lei. A própria lei de Previdência ela tem uma. Ela fala exatamente. A aposentadoria é uma questão assim, muito particular mesmo de cada um, né? Não tem como você falar. Exatamente, por isso tem que se avaliar. Eu sei que o nosso tempo voa aqui, mas eu pediria para vocês pontuarem algumas questões, algumas perguntas aqui de internautas, de pessoas que acompanham a TV Câmara. Por exemplo, olha, o seguro-desemprego, ele conta para aposentadoria? Não conta. Não, o período de seguro-desemprego não conta. Para você computar, o que você pode fazer alternativamente é contribuir como facultativo. Durante então eu posso estar recebendo seguro-desemprego e recolher um carnezinho como facultativo lá. Né? E como que faz isso? É só ir Você vai na agência do INSS, pega um carnê e faz... Que é uma coisa que a gente não pensa, né? Sim. Você ficou desempregado, você vai estar lá recebendo o seguro-desemprego, mas você não pensa que você deveria, então, estar contribuindo com a Previdência para depois contar na sua aposentadoria. Exatamente. Tira um pouquinho do seguro-desemprego e continua contribuindo. O facultativo, ele é o desempregado. Né? Então você recebe o seguro-desemprego, que é uma ajuda assistencial,
né, até que você consiga um novo emprego. E aí você faz a contribuição como contribuinte facultativo, porque aí aqueles meses que você ficou desempregado, ele continua contando com o tempo de serviço, mas você pagando como facultativo, né? Então o valor que você recebe do seguro-desemprego, ele não tem relação com o tempo de serviço computado no INSS. E nos casos de auxílio-doença e também maternidade? São computados. O maternidade ele é computado como tempo de serviço porque existe um vínculo, né? Existe um vínculo empregatício, então ele é contado como tempo de serviço. E mesmo a pessoa que contribui como facultativo ou como autônomo e recebe o auxílio maternidade, ele, naquele período do auxílio maternidade, ele não precisa contribuir e aquele período também conta como tempo de serviço. E o auxílio doença também. E o auxílio doença também. Então ele não precisa contribuir e vai estar ele está recebendo mesmo assim. E o salário de contribuição dele é o valor do benefício que ele está recebendo. Exatamente. É importante essa questão do auxílio doença, porque além dela contar como tempo de contribuição, se você estiver pagando como facultativo e você começa a receber o auxílio doença, o primeiro mês, né, se você teve o benefício do auxílio doença concedido no meio do mês, você precisa necessariamente pagar aquela contribuição. No meio do período, você não paga porque você está recebendo auxílio doença. No mês que cessa o auxílio doença, se for no meio do mês, você também precisa pagar aquela contribuição. Então a primeira e a última você precisa pagar, mas as do meio não, porque elas estão fechadas, né? A contribuição, ela se refere a um mês, e o mês é inteiro. Entendi. Ele não é proporcional, entendeu? E no caso aí, voltando do seguro-desemprego, quem recebeu o seguro-desemprego num determinado período, pode hoje fazer o recolhimento daquele período ou não? Como facultativo, o caráter de contribuinte facultativo é assim: a primeira contribuição como facultativo você tem que fazer em dia. Né? Então, se você não pagou a contribuição facultativo, vamos supor que você perdeu o emprego hoje, né? Então no mês seguinte, daqui 2 meses você quer começar a pagar como facultativo. Você não pode pagar o mês anterior. Entendi. Tá? Então a primeira contribuição do facultativo tem que ser em dia. Tá. Pagou a primeira em dia, a seguinte você pode ficar até 6 meses sem pagar ela, que aí você pode pagar, depois de 6 meses você pode pagar ela atrasada. Se passou 6 meses você não pode pagar mais. Entendi. Entendeu? Aquela parcela. Entendeu? Tá Se fosse contribuinte obrigatório, deixou de pagar, e você é devedor do INSS, então você poderia... Exatamente. O autônomo e o empresário, ele pode pagar o período atrasado sem essa questão de carência, né? Quer dizer, então, que se eu tive uma empresa, contribuir um pouco, um período eu contribuí, outro período eu não contribuí. Enquanto a minha empresa estiver aberta, eu posso hoje ir pagar aquele período, então? Desde que seja... você tem recebido o prolabore, né? Você precisa comprovar a contribuição. O autônomo e o empresário, ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Né? Só que você precisa comprovar que você recebia um rendimento. Né? Então, no caso do empresário, por exemplo, que tem uma empresa aberta, ele precisa comprovar que ele recebia a prolabore. Isso pode ser através do imposto de renda ou dos recibos de prolabore. Né? Então, você pode pagar período passado? Pode. Pode ser de 3, 4, 5 anos do passado? Pode, desde que você comprove que você tinha rendimento naquela época. E para isso, você precisa abrir um processo administrativo do INSS e pedir um cálculo para que você possa pagar esse período atrasado. Tá certo. Mais uma pergunta aqui. O aposentado por invalidez pode voltar a trabalhar? Pode voltar a trabalhar... desde que o motivo que gerou a doença, aquela aposentadoria, que é a invalidez, seja por uma causa ou outra, ele conseguiu achar uma cura para aquela doença que gerou a invalidez. Então, se ele tiver condições para voltar a trabalhar, ele, obviamente, que vai cessar o benefício, ele volta a contribuir e pode voltar a trabalhar, sim. Fora isso, para não perder esse benefício, o que muita gente acaba fazendo até são alguns bicos. Informalidade, né? Aí é informalidade, aí não é contemplado pela... Eu tive casos, até isso aí Pode fazer esses bicos? Você sabe que até numa oitiva em depoimento pessoal, numa ação judicial, e o procurador do INSS questionou, e o próprio juiz questionou o autor da ação,
Falou, mas vem cá, mas o senhor estava trabalhando, o senhor fez um pedido de invalidez, o senhor estava trabalhando. E a senhorinha disse assim, a boia fria, falou, doutor, eu estou trabalhando para não morrer de fome, só que eu trabalho em condições sub-humanas, com outra linguagem, obviamente, mas eu estou trabalhando para não morrer de fome. Né? Então, a perícia constatou que ela efetivamente estava inválida, né? Então ela conseguiu o benefício. Então, tem gente que aposenta por invalidez, e aí se você consegue uma aposentadoria por invalidez ou por uma perícia mal feita, ou seja lá por qual outro motivo, e você tem condições de trabalhar, se você se vincular à Previdência, esse benefício vai ser imediatamente cancelado. Falando em aposentadoria por invalidez, vamos aqui uma última pergunta, inclusive da Rosana Damian. Ela diz o seguinte, olha, que hoje ela está com 46 anos de idade, acabou de perder a aposentadoria que ela tinha por invalidez, que conseguiu as sofridas penas por conta de uma ação judicial em 2008. Ela começou a ter problemas nas mãos e coluna em 97, desde então, depois de passar por muitos médicos, tratamentos, começou o afastamento. Após 6 anos, o INSS disse que ela poderia trabalhar, mesmo com vários laudos médicos de diferentes médicos. E por conta disso ela entrou com uma ação judicial, conseguiu se aposentar, mas o INSS recorreu e o perito disse ao juiz que ela tem problemas que precisam de tratamento, mas que pode trabalhar. Agora ela gostaria de saber se depois de 16 anos afastada por doença, ela consegue alguém que a empregue, dando folgas cada vez que ela travar, né, no caso aí a coluna, ou precisar de ir ao médico. É muito burocrático essa questão? O que acontece aí, você como perito? Então, na verdade, a situação dela é a situação de muita gente, né? Quando ela fala que ela se aposentou judicialmente por invalidez, talvez, eu acho que deve ser auxílio-doença, não seja invalidez. Porque a invalidez acontece muitas vezes ser revertida, da pessoa perder esse benefício. Pode acontecer, mas é pouco provável. O auxílio-doença não. Antes, o que acontecia muito é a pessoa receber o auxílio-doença por 2, 3, 5 anos e depois ela virar invalidez, entendeu? E aí, virou invalidez, pode ser cessado em algum momento? Pode, justamente por conta dessa evolução da medicina. Agora, no caso dela, é muito provável que ela tenha ficado um longo tempo, né, recebendo auxílio-doença, e auxílio-doença necessariamente ela tem que passar por perícias periódicas, temporário, né? Às vezes varia de 6 a 1 ano essas perícias, e a cada momento ela tem que provar que ela continua incapacitada, entendeu? A situação dela é uma situação complicada, mas é possível de se resolver, tá? Porque o que tem que ser feito aí? Ela tem que procurar fazer exames específicos no problema dela, né? Ter um laudo contundente de um médico particular, né? E marcar uma nova perícia no INSS, pleiteando, com base nesses novos exames e laudo, o auxílio-doença. Indeferiu, buscar a via judicial, né? E aí ela vai passar pela perícia médica judicial, especializada no problema dela, que vai dar um laudo se ela está incapacitada de fato ou não. O fato dela ter perdido esse auxílio-doença agora, ou pode ser quantas vezes aconteceu, não impede que ela ingresse novamente com outra ação judicial em cima de outro benefício de auxílio-doença. Existe um negócio trava-se uma batalha, realmente, uma batalha, né? Eles falam de coisa julgada, né? Eu entrei com uma ação de pleiteando aposentadoria por invalidez, a perícia constatou que eu estava em plena condições de trabalhar e eu perdi a ação. Isso não impede o segurado de entrar depois de 1 ano, né? Ou mesmo depois de 6 meses, porque a doença ela não avisa quando vem, né? E entrar com uma nova ação, né? O mais importante é que o médico que vai atestar, porque isso, o segurado tem que contribuir para que isso seja bem feito, tem que ajudar o profissional que vai trabalhar nisso. Tem que ter um laudo médico, do médico dela, que ela se submete. Eu falo, estou inválido, então tem que efetivamente atestar. E ela tem que fazer uma boa entrevista com o médico, para, realmente, tem que haver uma sintonia entre o paciente e o médico para que ele consiga detectar que ela está inválida. Porque às vezes você chega numa perícia do INSS e infelizmente, isso
não é a grande maioria, mas existem médicos que peritos do INSS que têm como objetivo, até como política de gestão, e isso é cruel do ponto de vista humano, né? Mas pode não ser do ponto de vista administrativo, mas você vai fazer o máximo para negar, porque a quantidade de aposentadoria por invalidez que está sendo considerada é muito grande, então, estatisticamente, então nós temos que começar agora. Você não pode pegar um dado estatístico baseado numa fonte segura. Há um abuso nas aposentadorias? Então, mas o médico, a questão é uma relação entre médico e paciente. Né? O médico vai atestar o paciente, ele tem que, numa conversa honesta, numa conversa franca com o médico, conseguir passar para o médico o que ele efetivamente tem. E o médico, na sua profissão, ele tem que conseguir abstrair do paciente que ele realmente está inválido. Porque existem casos de pessoas que não estão inválidas e o médico diz que está. E só existe casos de pessoas que não têm menor condição de trabalhar e o médico diz que tem. Então, isso não é regra. É óbvio que são casos isolados, mas isso não pode acontecer, né? Eu digo que a aposentadoria por invalidez ela é uma questão muito menos jurídica e muito mais médica do que... Agora, essa questão, como ela disse que teve um parecer desfavorável, inclusive na via judicial, pelo perito médico judicial, seria interessante que numa nova propositura de demanda ela conseguisse levar, é possível ela levar um assistente técnico na perícia médica judicial. É um outro médico, é o médico dela. Médico, que aí é o médico dela, entendeu? É possível isso. Então, no momento que ela for fazer a perícia médica judicial, ela vai se acompanhar do médico particular dela, que pode discutir a questão com o médico perito. E você sabe que hoje... Isso é possível. As ações judiciais de aposentadoria por invalidez, elas estão, em algumas comarcas, já estão tramitando da seguinte forma: você ajuiza uma ação, você tem que juntar os laudos que você tem, identificar o Código Internacional da Doença, que é o CID, né? E no mesmo dia da audiência, então se você tiver que comprovar a qualidade do segurado, então um trabalhador rural que trabalha na roça, mas não tem vínculo nenhum, você tem que comprovar que você trabalha na roça, na lavoura. Então você vai levar as testemunhas. E se você está querendo aposentar por invalidez nessas condições, o juiz marca no mesmo dia a perícia médica, vem o médico judicial, do perito judicial, já numa sala, já faz a perícia, você pode levar o seu médico, já submete na hora ali, o médico já fala, já está inválido realmente, vamos para a sala de audiência, e aí nós vamos ouvir as testemunhas para ver se ele preenche o outro requisito, que é a qualidade de segurado. E aposenta. Hoje, os procuradores do INSS, numa situação como essa, agindo de forma muito humanitária, já têm concordado e feito acordo na própria audiência. Então, isso tem agilizado bastante as ações previdenciárias. Ok. Bom, gostaria de agradecer a participação de vocês. Com certeza é um assunto realmente bastante complexo. Sim. Ficaram várias questões ainda para serem respondidas, mas eu gostaria de pedir para que vocês pudessem deixar algum contato, telefone, endereço, para que as pessoas entrem em contato diretamente, realmente, né, para estar aí esclarecendo algumas dúvidas. Pois não, eu que agradeço a oportunidade de poder expor um pouco sobre esse assunto que hoje tem afligido grande parte da população. O meu escritório é na cidade de Piraju, interior de São Paulo. O meu telefone, o DDD é 14, o telefone é 3351-1659. 3351? 1659. Ok. O Valdir tem também o... Eu agradeço a oportunidade, mas me coloco à disposição para uma outra oportunidade, eventual oportunidade, porque é um assunto complexo, né? O meu escritório é em São Paulo. O telefone 011-3159-0631. Então, quem tiver dúvidas em relação a essas questões previdenciárias, quiser fazer contato, estou à disposição. Vocês têm também e-mail, Facebook? Atendimento @raprevidencia.com.br. Tá certo. O meu e-mail é saguerra@terra.com.br.
Tá ok, então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Com certeza, o pessoal que nos acompanha pela TV Câmara conseguiu se informar um pouquinho mais, né, esclarecer um pouquinho das suas dúvidas. E a gente agradece também a você que nos acompanha pelo canal 99 da NET, também pela a NET Digital, canal 10, e ainda em canal aberto e digital no 61.4. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia.